Aleluia. Ó Senhor, restaura novamente a tenda caída de Davi. Foi o Senhor quem prometeu. Foi o Senhor quem prometeu, Senhor. Restaura novamente a tenda caída de Davi. Gera nos nossos corações um amor pela oração, um amor pela adoração e um amor ainda maior por cantar orando a Ti, Senhor. Ó Senhor, restaura de novo a tenda caída de Davi, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Espero ser breve. Como eu tinha falado antes, estamos começando uma série, de mensagens, e o tema da mensagem dessa noite é Encontrando Alegria no Lugar de Oração. E eu quero ler com vocês um texto inicial aqui. Peço desculpas porque aqui o suporte é improvisado, mas quero ler com vocês uma palavra maravilhosa que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Então, Marcos 11, do 11 ao 17. Vou ler uma versão diferente hoje, do que a que eu estou acostumado a ler. Mas é isso aí. Vamos lá. Marcos 11, do 11 ao 17. E quando ele entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhes tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. O tema dessa noite é Encontrando Alegria no Lugar de Oração. E antes de eu falar sobre como é encontrar, o que significa encontrar alegria no lugar de oração, eu quero falar com vocês primeiro sobre a identidade da igreja. Nessa passagem aqui, a gente leu que Jesus atribui, é o nosso Jesus, é o nosso amado, e ele atribui à igreja dele uma identidade, e essa identidade é casa de oração. E para ilustrar a profundidade do que significa ser uma casa de oração, antes dele entrar no templo, acontece um episódio com ele. Jesus então está caminhando para Jerusalém e aí ele topa com uma figueira. E aí essa figueira está cheia de folhas. E a própria palavra nos diz que não tinha figos, porque não era a época de figos. Aí Jesus então se aproxima dela e amaldiçoa essa figueira e diz que ela nunca daria fruto. Todas as vezes, eu acho que todo mundo já olhou para essa passagem e pensou, mas nossa, não era época de figos. Por que Jesus amaldiçoou essa figueira? E aí os historiadores vão nos dizer que, na verdade, antes de vir o figo, que dava ali mais ou menos na época de junho ou julho, se eu não estiver enganado, a figueira começava a se encher de folhas. E essas folhas geravam uns botões que eram comestíveis. E esses botões eles davam nome a eles de tasques, acho que algo parecido com isso. E se tinha folhas, então, essas folhas tinham que ter botões comestíveis. E o que Jesus estava ilustrando é que aquela árvore estava cheia de folhas,
mas ela não tinha fruto. E se ela não tinha botão até aquela hora, significa que ela nunca daria fruto. Então ele amaldiçoa ela e fala que ninguém ia comer nada dela. Quando a gente traz isso como uma ilustração para o que acabou de acontecer no templo, a gente percebe então que Jesus está ilustrando a casa dele, o templo, como essa figueira. Jesus está dizendo que aquela mesma casa de oração, aquele mesmo templo, ele era aparente, ele tinha aparência de uma religiosidade, ele tinha uma aparência de que estava fazendo as coisas certas, mas ele não dava fruto. Ali estavam cheios de pessoas que estavam fazendo comércio com a casa de Deus, que estava sendo religiosa, estava praticando religiosidade, praticando sacrifícios como a lei mandava, mas eles não estavam dando fruto. Que fruto era esse? Jesus aqui está citando uma passagem de Isaías, e a gente vai ler ela daqui a pouco. Peço para vocês segurarem um pouquinho. Mas essa passagem de Isaías falava que a minha casa de oração seria chamada casa de oração por todos os povos. Isso significa que o povo de Israel havia sido chamado para discipular as nações. Eles haviam sido chamados para anunciar o Deus deles para todas as nações. Só que eles não estavam fazendo isso. Eles estavam praticando religiosidade, comercializando no templo e vivendo uma vida de aparência sem gerar esse fruto pelo qual eles foram chamados. E aqui o que é aplicável para a gente é que se a gente deixa só se a gente deixar as muitas atividades e nos tornarmos uma casa de oração, é que a gente vai estar cumprindo a missão primordial da igreja. Nós não somos chamados para fazer, nós somos chamados para ser, e a partir de ser, fazer. Nós temos falhado em ser uma casa de oração, e a partir desse ser uma casa de oração, é que a gente faz, é que a gente discipula as nações, é que a gente evangeliza, é que a gente trabalha para Deus, a partir de ser uma casa de oração, repito. E o que significa ser uma casa de oração? Casa de oração é um lugar em que há diálogo entre o céu e a terra. Uma casa de oração é onde a gente percebe o coração de Deus e transmite o coração de Deus para as pessoas. Uma casa de oração é um lugar que está sempre preparado para responder às dúvidas que são apresentadas no mundo. O mundo secular hoje procura o sentido da vida. O mundo secular quer encontrar o sentido da vida e nós, como cristãos e como a igreja, como uma casa de oração, nós temos que estar prontos, como 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 nos diz, que a gente tem que estar preparado para responder com amor, com toda atenção e com responsabilidade a razão da esperança que há em nós. Ser uma casa de oração, então, é ser um lugar em que os céus comunicam conosco e nós comunicamos com o povo o coração de Deus. Isso é ser uma casa de oração. E Jesus, então, está dizendo para aqueles fariseus que eles estavam falhando na missão deles. Eles eram como aquela figueira que ele amaldiçoou. Eles eram cheios de folhas, aparentando gerar fruto espiritual, mas eles estavam falhando na missão que era ser casa de oração. E quantos de nós também temos falhados nessa missão de sermos casa de oração, de sermos esse lugar que ouve o coração de Deus e transmite o coração de Deus a todos os povos? Nós temos falhado na nossa identidade primária e o convite que o Senhor faz nessa noite para nós é: vocês são casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Quando vocês se reunirem para me adorar, vocês estão na minha casa e ela é chamada de casa de oração. Essa é a identidade de vocês. Nós, como individualmente considerados, nós somos filho, nós somos sacerdotes e nós somos noiva. E noiva também tem uma perspectiva coletiva. Mas quando a gente está reunido, nós somos, como igreja, casa de oração. Essa é a identidade primária da igreja. Nós somos casa de oração.
E aí talvez vocês poderiam me perguntar, mas como ser uma casa de oração se eu não tenho prazer na oração? Se a oração é um fardo, se orar é enfadonho, se eu coloco os meus joelhos no chão para orar e digo assim, Senhor, vou orar 30 minutos, e aí eu esgoto a minha lista de oração em 2 minutos, e penso assim, meu Deus, e agora? O que eu faço nesses 28 minutos? É enfadonho. Às vezes é a pior hora do nosso dia, não é verdade? Se não, talvez seja só comigo. Por muito tempo, a oração tem sido um fardo nas nossas vidas. E o convite que o Senhor quer fazer para nós hoje é que a gente encontre alegria no lugar de oração. Para começar a falar com vocês sobre isso, eu quero ler a passagem que Jesus citou aqui em Marcos 11. Ele então disse que a minha casa seria chamada casa de oração. E essa referência, como eu já adiantei para vocês, está lá em Isaías, capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7, diz assim: Eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vocês prestaram atenção no começo do versículo 7 que ele diz: Eu os levarei ao meu santo monte e eu os alegrarei na minha casa de oração. Jesus conecta, Isaías conecta casa de oração a um lugar de alegria. É na casa de oração que nós vamos encontrar alegria. Nós podemos encontrar, então, alegria no lugar de oração. E isso é uma promessa. Jesus, é Deus falando: eu vou trazer vocês para o meu santo monte e eu vou alegrar vocês na minha casa de oração. É uma promessa. E se ele falou, ele vai cumprir. Ele vai trazer alegria nos nossos corações para a oração. E, queridos, se ele prometeu que ele vai trazer alegria na oração, estejam certos de que a partir de hoje, orar vai ser prazeroso para vocês, porque foi ele que prometeu. E ele falou que vocês teriam alegria no lugar de oração. E com isso, a gente entende que a oração tem que ocupar um lugar nas nossas vidas ao lado das coisas que nos dão maior prazer. A oração não tem que ficar naquela lista de coisas que a gente odeia fazer. Sabe? Tipo assim, eu odeio fazer dieta. Gordinho odeia fazer dieta. Eu odeio fazer exercício. Nossa, hoje eu tô gordinho mesmo. Odeio fazer dieta, odeio fazer exercício e eu odeio orar. Então a oração está ali na minha lista de coisas que eu odeio. Não, a oração tem que migrar para as coisas que me dão prazer. Eu amo ler um livro e eu amo orar. Eu amo comer um pudim e eu amo orar. Eu amo estar com a minha família e eu amo orar. Orar está então na minha lista de coisas que me dão prazer, de coisas que me trazem alegria. É o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar nas nossas vidas, é isso. A oração tem que estar num lugar que nos dá, na lista de coisas que nós sentimos prazer em fazer. E o Tim Keller tem uma frase no livro dele sobre oração, que ele diz que deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. É pecar contra a sua glória. Então, deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus e é pecar contra a sua glória. O Tim Keller vai desenvolver o raciocínio de que a Bíblia inteira aponta para um Deus que se revela diante de nós e que as pessoas diante dessa revelação, elas tinham um diálogo com Deus. Quando Deus apareceu para Abraão, Abraão conversou com ele. Quando Deus apareceu para Moisés, Moisés conversou com ele. E aqui, né, esse Deus era um Deus homem, já adiantando para o livro que a gente está lendo aí, no Clube do Livro, né? Esse Deus homem era o próprio Jesus conversando com Abraão.
Então, quando Deus conversava com Abraão, Abraão respondia em um diálogo, ele não ficava calado. E a Bíblia inteira aponta para a revelação de Deus e para pessoas que manifestavam diante dessa revelação de Deus com diálogo. A oração é esse diálogo. Então, quando a gente não ora, a gente está deixando de tratar Deus como Deus e está pecando contra a glória dele que nos foi revelada. A gente responde à glória dele com oração. Então, guardem isso. Deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. Então, é muito pior do que vocês imaginam deixar de orar. Não é só algo religioso. Orar é tratar Deus como Deus, é ter relacionamento com Ele, é se portar diante da glória que é revelada a Ele. Então, orar não é só uma disciplina espiritual, orar não é só algo que você tem que cumprir tabela naquele dia. Orar é tratar Deus como Deus, é se manifestar diante da revelação da glória dele. E aí, o Tim Keller também vai dizer que desistir de orar quando a gente não sente Deus, ou quando a gente está desanimado, sabe quando aquele dia que você não quer orar? A última coisa que você quer fazer naquele dia é orar. E ele diz que nesse dia que você não quer orar, se você deixar de orar, é o mesmo que você deixasse de procurar a água quando você sentisse sede. A oração é a resposta que você dá de procura por água. A oração é aquilo que vai alimentar o seu espírito naquele dia. Então, quando você não sente vontade de orar, é exatamente naquele dia que você tem que orar, porque ninguém deixa de procurar água ou alimento quando sente sede ou sente fome. A oração é exatamente isso. Principalmente nos dias em que nós estamos e nós não estamos querendo orar. Essa é a resposta que nós temos que dar diante de Deus, diante da glória dele. Deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. E eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Salmo, no livro de Salmos, o Salmo 16. Primeiramente, quero ler com vocês ainda sobre essa questão de encontrar alegria no lugar de oração. Salmo 16, versículo 8, a gente vai ler a parte A do versículo 8 e o versículo 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ó Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, eu não serei abalado. Versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, em algumas traduções vão dizer, na tua mão direita, há delícias perpétuas. Então, Davi era um homem que era rei, e eu até estava assistindo um curso com Vitor Vieira sobre isso, né? E ele me inspirou a trazer isso para vocês nessa noite. E ele disse que, sim, ele não conhece ninguém que trabalhe mais do que um rei. Não existe nenhuma profissão no mundo que se iguale a ser um rei. Um rei, né, um chefe de Estado, ele tem que cuidar de toda uma nação e etc. E cuidar da família dele. Não existe trabalho mais penoso do que ser um rei. E Davi, aqui nesse Salmo 16, ele diz que ele escolhe colocar o Senhor todos os dias na presença dele. Ele escolhe estar na presença de Deus todos os dias. Ele fala assim, mais do que governar uma nação, mais do que tudo que eu possa fazer nesse dia, eu escolho colocar Deus diante da minha presença. E aí lá no versículo 11 ele diz que na presença de Deus, a plenitude de alegria. Orar é ter plenitude de alegria. Nós vamos encontrar plenitude de alegria no lugar de oração. E aí ele diz assim, na mão direita de Deus tem delícias perpétuas. E aí o Vitor Vieira comentando sobre isso, ele diz assim, cara, quando eu penso sobre delícias perpétuas, eu imagino logo em sobremesa, porque eu gosto de sobremesa e eu também gosto, né? Eu gosto muito de sobremesa. E aí Davi está comparando a oração ao prazer que você sente ao comer, sei lá,
um pudim ou comer aquela sobremesa que você mais gosta nessa vida. É a delícia perpétua. E para você usufruir dessa delícia perpétua que é estar na presença de Deus e que Ele promete te dar quando você entra na presença dele, você tem que estar perto, porque a delícia perpétua está na mão direita dele. Ninguém consegue pegar se não se aproximar. Então, na presença de Deus, tem alegria plena e a delícia perpétua. Você encontra um prazer e uma delícia que dura para sempre. Não é tipo como um prazer momentâneo que essa vida nos oferece, sabe? É uma alegria perpétua. É você usufruindo desse prazer e dessa alegria para sempre. É estar mais próximo dele, querendo Deus. Que alegria plena que eu sinto na tua presença e como o Senhor me alimenta com o melhor banquete de sobremesas na tua presença. É isso que é estar na presença de Deus. Os irmãos estão colocando aí no chat vários exemplos, eu concordo com todos vocês, tudo isso que vocês colocaram, eu amo também como um bom gordinho, e é isso aí. Imagine, na presença de Deus, o prazer dele é infinitamente superior. É infinitamente superior do que pudim, do que torta de limão, do que pavê, do que churrasco. É infinitamente superior e é eterno, meus queridos. É eterno. Eu tô falando de pudim porque é o que vem na minha cabeça. Eu só lembro de Josiel quando eu falo de pudim. E é isso aí, queridos. Então, na presença de Deus, nós encontramos alegria perpétua e à destra dele nós podemos encontrar delícias contínuas, perpétuas, para sempre. E eu quero ensinar para vocês nessa noite algo que eu aprendi nesses dias, que é um princípio bíblico que nós temos que entender no lugar de oração, para que a gente encontre ainda mais alegria no lugar de oração. Eu quero ler com vocês para finalizar, eu juro que é para finalizar, que é a última coisa que eu quero falar com vocês nessa noite. Está lá no Salmo 115. Nós vamos ler dos versículos 4 até o versículo 8. Salmo 115, dos versículos 4 até o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam e os seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se, prestem atenção no versículo 8, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O versículo 8 do Salmo 115 ensina para nós um princípio que tem que entrar na sua cabeça e nunca mais sair. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Salmo 115, versículo 8 vai dizer que tornem-se semelhante a eles todos aqueles que adoram os falsos ídolos. E tem uma máxima, né, até no direito, que fala que se pode o mais, pode o menos também. A gente tem interpretações a contrário senso. Se é possível se tornar semelhante a eles quando nós adoramos ídolos falsos, a gente também pode se tornar semelhante quando nós adoramos o único Deus verdadeiro. Então, queridos, guarde uma coisa: você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, quanto mais você adorar Jesus, quanto mais você se aproximar dessas delícias perpétuas que nós temos na presença de Jesus, mais você se torna semelhante a Ele. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor que diz, que traz esse princípio que a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora. Então, Deus criou a oração para que nós pudéssemos contemplá-lo e nos tornássemos semelhantes a Jesus, nos amoldando ao seu caráter. A oração é o meio pelo qual você contempla Jesus e se torna semelhante a Ele, porque você está contemplando Ele.
você se torna semelhante àquilo que você adora. E quando você contempla Jesus, quando você adora a Ele, você se torna semelhante a Ele, porque você está conhecendo cada vez mais o caráter dele. E para finalizar, quero dizer para vocês que há inúmeras descrições de Deus e de Jesus na Bíblia. E essa parte da mensagem é uma parte prática. Eu quero que vocês coloquem em prática isso a partir de amanhã, no seu tempo devocional. E se já tem tempo que você não tem esses momentos devocionais com Deus, por favor, comece amanhã. Se você quiser começar até hoje à noite, antes de dormir, comece e coloque em prática alguns desses ensinamentos que eu vou trazer para vocês aqui agora. Vocês vão ter a vida de oração de vocês transformadas se vocês, antes de orar, contemplarem Jesus. Vocês sabiam que a Bíblia traz uma série de descrições sobre Jesus, sobre Deus, tipo assim, descrevendo como é o cabelo dele, descrevendo como são os olhos dele, descrevendo como é a roupa que ele veste, para que você olhe para ele e contemple ele com a imaginação que ele te deu. Essa imaginação fértil que a gente tem, sabe? De, tipo assim, que a gente, quando vira adulto, perde, mas quando a gente era criança, era mais ativa. Ele colocou essa imaginação dentro de você para que você, ao ler as descrições dele na palavra, você possa contemplá-lo. Você pode ver Jesus todos os dias no seu momento de oração. Então, a partir de hoje, a partir de amanhã, no seu momento devocional, antes de você orar, eu quero que você separe. Se vocês quiserem anotar, eu vou dar alguns versículos para vocês anotarem aqui agora. E aí vocês vão ler e orar esses versículos a Jesus, dizendo assim: Senhor, obrigado por essa revelação de quem o Senhor é, que o Senhor me deu na tua palavra, e respondendo em adoração. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, nós temos pelo menos 30 descrições de quem é Jesus. Lá diz que ele é o Alfa, lá diz que ele é o Ômega, lá diz que ele é o princípio, que ele é o fim. Lá diz que os cabelos dele são brancos como a neve. Lá diz que os pés dele são como latão reluzente e que a roupa dele é coberta de ouro. E então, Apocalipse 1, nós temos descrições de Jesus e a gente pode contemplá-lo em Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 4, nos versículos 2 até o 11, nós temos descrições de Deus Pai assentado num trono e os pés dele sobre um mar de vidro. E diz que no trono dele a gente escuta vozes e trovões. Imagine só, você está no trono dele escutando vozes e trovões e tem um arco-íris ao redor do trono dele. Você ora e responde em oração: Senhor, como é lindo, como o Senhor é lindo. No teu trono há vozes e trovões, os seus pés estão sobre um mar de vidro. E faça isso. Eu não tenho uma vez que eu faça isso, que eu não derrame em lágrimas, porque eu vejo, eu contemplo Jesus e eu contemplo Deus o Pai. Apocalipse 19, que é meu capítulo preferido da Bíblia. Apocalipse 19 e Isaías 63 são os meus capítulos preferidos. Em Apocalipse 19 nós temos uma descrição do nosso amado quando ele descer dos céus. Apocalipse 19, versículos 1 ao 21 diz que o nome dele é fiel e verdadeiro, que ele é chamado de palavra de Deus, que os olhos dele são como chamas de fogo e na boca dele tem uma espada pela qual ele ferirá todas as nações. Na coxa dele está escrito fiel e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós temos descrições do nosso amado e nós podemos contemplá-lo no nosso momento de oração. Em Daniel, no capítulo 7, nos versículos 9 ao 14, nós temos a descrição do ancião de dias, de Deus o Pai, assentado sobre um trono de glória. Falhou. E diz que os 4 anciãos se dobram diante dele em adoração, dizendo que ele é santo, santo, santo. Em Isaías, no capítulo 6,
nós também temos a mesma descrição de Deus, o Pai, sentado num trono de glória, e os quatro seres viventes adorando Ele, dizendo que Ele é santo. Ezequiel, no capítulo 1, nos versículos 26 ao 28, nós também temos descrições de Deus Pai. Em Hebreus, no capítulo 1, os versículos 3 e 4, nós temos descrições de características de Jesus, que Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, nós também temos a característica dele, características do nosso amado. Esses são versículos que vocês vão colocar em prática no lugar de oração a partir de hoje, a partir de amanhã. Eu quero que vocês, antes de orar, peguem qualquer um desses versículos, meditem nele e respondam em adoração ao Deus Todo-Poderoso, e vocês vão encontrar alegria no lugar de oração. Foi Ele quem prometeu que nos levaria ao santo monte dele e nos alegraria na casa de oração dele. No lugar de oração nós temos alegria perpétua, alegria plena, e nós podemos usufruir de delícias perpétuas. Nenhum sabor, nenhuma explosão de sabores nesse mundo se compara ao lugar de oração, onde nós encontramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, onde nós podemos vê-lo face a face. Esse é o melhor lugar do mundo e ele deve estar em um lugar de prioridade nas nossas vidas. Amém, queridos? Espero que vocês tenham entendido essa mensagem, que a gente pode encontrar, então, alegria no lugar de oração. E que a gente entende isso a partir de ser. Nós não fazemos, nós somos casa de oração. É a identidade primária da igreja. E a partir do que nós somos em Deus, nós respondemos a Ele em adoração e encontramos alegria perpétua na presença dEle. Quero orar com vocês, queridos. Ó Senhor, obrigado. Obrigado por nos revelar na Tua palavra que nós podemos encontrar alegria no lugar de oração. Foi Tu quem prometeste, Senhor, que o Senhor nos levaria ao Teu santo monte e nos daria alegria no momento de oração. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem agora, que eles encontrarão alegria no lugar de oração, que a partir de hoje, o momento de oração na vida deles não será mais penoso, não estará mais no lugar de coisas ruins da vida deles, não será aquele momento em que eles farão, eu tenho que orar agora. Não, será um lugar de prazer, será o lugar que eles escolherão, ainda que eles tenham 1 hora livre no dia, essa 1 hora será gasta nesse lugar de alegria. Oh, amado Deus, eu profetizo sobre a vida da Tua igreja, que eles entenderão a identidade primária de que eles são casa de oração, e que a partir dessa casa de oração eles discipularão as nações. A partir dessa casa de oração, de ser uma casa de oração, nós responderemos ao Senhor em adoração e seremos a resposta para todos aqueles que vierem a nós procurando sentido na vida, que nós apresentaremos o Senhor a eles, porque nós entendemos que somos casa de oração para todas as nações, que todos podem se achegar diante de Ti, porque a Tua casa é casa de oração. Amado Deus, eu te peço que o Senhor revele à Tua igreja a alegria perpétua que está à Tua mão direita, os prazeres maravilhosos que estão à Tua mão direita no lugar de oração, e que a partir do momento em que eles desfrutarem disso, e eu profetizo que será a partir de hoje, eles nunca mais deixarão de orar e nunca mais deixarão de encontrar alegria e prazer no Senhor, porque essa é a nossa identidade primária, Senhor. Nós precisamos entender e não sermos como aqueles fariseus que só tinham folhas, que só tinham aparência de religião e não tinham uma vida de devoção a Ti, entregue completamente a Ti, encontrando prazer em Ti. Senhor, essa é a nossa oração. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensine-nos a encontrar alegria no lugar de oração. É o que nós pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus.
Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a todos vocês que aguentaram até o fim. E depois, se vocês quiserem, eu posso mandar essas referências se vocês não conseguiram anotar. E coloquem em prática, queridos, a partir de hoje, a partir de amanhã, se for o caso, se você já fez o seu momento devocional hoje, antes de orar, pratique a contemplação de Deus e de Jesus através do que ele se revelou a nós. A sua vida de oração vai mudar. Eu profetizo sobre a sua vida. A partir de hoje você vai ter alegria no lugar de oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus queridos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Glória a Deus. Um abraço.